Nós saímos de São Paulo e vamos às Minas Gerais. Em meio à troca de farpas com o presidente Lula, o governador de Minas, Romeu Zema, já articula com lideranças do Estado no Congresso Nacional a volta dos empréstimos garantidos pela União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional ao programa de renegociação de dívidas. O Rodrigo Costa tem ao vivo os detalhes para a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Colômbia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O veto aos empréstimos garantidos pela União deflagrou uma briga pública entre Zema e o gabinete do presidente Lula nos últimos dias. Como prevê o regime de recuperação fiscal, o governador quer que o governo federal, após a adesão de Minas Gerais ao Propag, siga pagando as parcelas de operações de crédito contratadas pelo Estado junto a bancos e instituições multilaterais. O Palácio Tiradentes estima que o veto custará 5 bilhões de reais entre 2024 e também 2025. O veto à dívida garantida pela União, somada à necessidade de readequar as despesas com o pessoal dentro do teto de 49% da receita corrente líquida do Estado, hoje o índice está em 50,12%, é o que leva o governo Zema a empurrar a adesão ao Propag para o fim deste ano. O argumento de interlocutores do governo Zema é que os 11 meses dariam fôlego para que Minas Gerais conseguisse reduzir a relação entre os gastos com servidores públicos e a receita corrente líquida. Já a utilização de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, tratada como uma opção de encontro de contas entre o Estado e a União, ele que foi criado pela reforma tributária para evitar justamente a guerra fiscal estadual. Esse fundo vai receber, a partir de 2029, aportes anuais da União. E para o governo Zema, o veto dificulta alcançar o pagamento do mínimo de 20% da dívida e, consequentemente, a redução em 1 ponto percentual da taxa de juros da fórmula de correção, que hoje é de 4%. Para derrubar qualquer um desses vetos, o Consórcio de Integração Sul-Sudeste, que é o CONSUD, vai precisar das bancadas de outras regiões. E esse é o principal desafio, principalmente enfrentado pelo governador Romeu Zema. Colombo. Rodrigo Costa, ao vivo, direto das Minas Gerais. Deixa eu ouvir o Vilela e a Deise sobre essa pendenga pública que há entre o governador de Minas, Romeu Zema, e primeiro-ministro da Fazenda, né? Eles debateram publicamente no X, o ministro marcando o governador, reclamando de queixas públicas que o governador estava fazendo do programa de pagamento de dívidas. O governador rebateu, depois o presidente Lula se queixou da ausência do governador num evento para concessão de uma estrada importantíssima em Minas Gerais, agora durante a semana. O governador também rebateu. O que é que está vendo aí? É só política? É eleição ano que vem? O que é que a gente tem como pano de fundo desse momento, digamos assim, atribulado, um pouco mais atribulado da vida do governador mineiro? Deise. Tem um pano de fundo político muito forte, um componente político muito forte no meio disso tudo, né? 2026 tem eleição para governador, a gente sabe que o presidente Lula apoia o Rodrigo Pacheco, não se sabe ainda se ele vai, mas ele tem fomentado essa estrada para o governo de Minas Gerais, né? E o Zema tem endurecido o tom, muitas vezes até demais, o que dá um tom bem eleitoreiro, né? Parece que ele está querendo ali fomentar a base dele, mas fato é também que o governo Lula tem enfrentado dificuldades para construir uma relação harmoniosa com os governadores que não pertencem à sua base de apoio, especialmente aqueles que representam oposições políticas opostas, como é o caso do Zema, né? Então essa falta de diálogo também, ela evidencia uma abordagem mais centralizadora do governo, que pouco se alinha ao discurso de pacificação e reconstrução nacional que foi prometido durante a campanha, né? O embate com o Zema sobre temas como distribuição de recursos e políticas regionais, ele reflete essa ausência de um esforço das duas partes, inclusive, mas de um esforço coordenado para fortalecer o pacto federativo, né, que a gente tanto fala aqui. Essa postura do governo federal, quando ele insiste nessa polarização, pode dificultar, inclusive, a implementação de políticas públicas que dependem de articulação com os estados governados por partidos de oposição. No meio dessa briga política, perdem os dois. Perde o Palácio do Planalto, porque enfraquece o pacto federativo, e perde o Zema também, porque acaba não tendo os recursos necessários, né? A ver o desenrolar dessa situação.
Exatamente, e a forma como se dá esse tipo de discussão, uma discussão muito pública, com frases fortes, até utilizações inadequadas de elementos religiosos, me parece que essa discussão é uma discussão pouco madura, pouco produtiva. Eu vejo, por exemplo, determinadas críticas que me parecem mais assertivas, como a crítica recente que o governador Tarcísio fez, é uma crítica tratando de temas pontuais da economia, trazendo elementos, trazendo fatos para contrapor a conduta do governo. Talvez me pareça que esse tipo de discussão ela é mais produtiva. Esse tipo de debate que está sendo feito, ele acaba tendo um perfil mais eleitoreiro, até porque ele acaba ganhando uma certa popularidade, mas de alguma forma eu vejo que ninguém ganha. Eu vejo que o distanciamento institucional entre o governo do estado e o governo federal, ele acaba gerando um problema para a população. A população, no caso de Minas Gerais, é que acaba perdendo com esse tipo de bate-boca público.